não são corpos com uma consciência, mas são consciências revestidas de corpos. Isso é muito lunático para quem nunca se conectou ao conhecimento das cartas, mas que fica amplamente compreensível e aí, uma vez que você compreenda isso, entenda, você começa a ver o que é tudo aquilo que a gente enxerga, né? Tudo aquilo que nossos sentidos dizem que é real. Mas para onde está essa realidade para além dos sentidos? Vamos juntos. As pessoas ficavam surpresas e queriam saber mais, mas os discípulos pediam que fossem buscar seus amigos e vizinhos. Todos ficariam sabendo do que se tratava quando Jesus chegasse. E também haveria curas de seus doentes. Excitados, muitos corriam para ajudar a difundir a boa nova. E logo estavam reunidos, formando uma grande multidão. Aqui eu me coloco numa condição, né, de pseudo-discípulo, porque de uma outra maneira, mais moderna, mais tecnológica, 2022 anos depois, eu me vejo fazendo algo nesse sentido, né? Excitados, muitos corriam para ajudar a difundir a boa nova. Ora, se a tua vida vira de ponta cabeça, né? Se você sai daquele senso comum, do qual você estava lá, mas agora você está aqui, e quer compartilhar, ou se vê na responsabilidade de compartilhar, porque aparentemente é óbvio, né? Ora, se um conhecimento desse modificou tanto a minha vida interna, né? A minha vida como eu vejo, a maneira como eu vejo a vida, né? Meu Deus, eu quero mais. Eu quero compartilhar isso. Isso é humano, né? Dividir, compartilhar. Se a gente experimenta algo bom, a gente quer compartilhar com os demais. Então, é isso que me impulsiona e me inspira. De repente está fazendo a mesma coisa que foi feito no passado e talvez será feito no futuro. Eu, que havia me rebelado apaixonadamente contra as pregações religiosas que ameaçavam os pecadores com violência, castigos e condenações, agora caminhava com alegria para ir ao encontro destas multidões. Eu tinha a minha boa nova para compartilhar com eles, iluminar o seu dia, além de curar suas doenças e aflições, para encher de alegria suas vidas. Perceba, o que ocorre no âmbito externo de Jesus, na vida externa dele, nas condições de vida, onde muitos confundem hoje, né? Se confunde muito vida com condição de vida. Nada, não mudou nada. Mas internamente o conhecimento que ele recebeu, a iluminação que ele recebeu, fez com que ele visse tudo de outra perspectiva, mais harmoniosa, mais esclarecedora, mais equilibrada, mais serena, mais alegre, mais feliz. Com maior sucesso, aí sim o sucesso no âmbito interno, né? Em todos os aspectos, e não somente naqueles aparentes. Nossa vida é feita de aspectos, né? Às vezes você tem um sucesso num determinado aspecto e no outro a tua vida é um fracasso. Dá para chamar de sucesso? Aparentemente, aos olhos dos outros. Um aspecto reconhecido coletivamente, os outros vão falar que é, mas será que é? A gente não tem acesso ao interior dos outros, né? Ao que eles pensam, aos sentimentos deles, ao padrão mental, ao equilíbrio, à serenidade, à solitude ou solidão de cada um, né? Esse é o grande sucesso, essa harmonia interna, a equilibrar, ao equilíbrio desses impulsos, né? Da maior prisão de todas, né? A prisão do nosso ego.
onde todos nós somos prisioneiros, cada um em algum grau. Na maioria dos casos, inconsciente. Mas para você que está estudando, que está mergulhando aqui, está se tornando consciente, né? Que há algo te inclinando a mais naquilo que você chama de escolha. Que talvez você não esteja escolhendo, você esteja apenas reagindo. A reação não é uma escolha. Quero que você, que está lendo estas páginas, compreenda plenamente minha posição naquele tempo, meu estado de consciência depois de minha iluminação no deserto e a pessoa que eu apresentava aos meus conterrâneos como Jesus. Jesus aqui entre aspas, né? Foram feitas tantas conjecturas a meu respeito que devo contar a verdade a vocês. Todo Jesus é uma criação particular, todo Jesus é uma criação religiosa, uma criação cultural, ou seja, houve uma personificação de um personagem chamado Jesus. E as interpretações são inúmeras. Ele traz aqui uma interpretação de quem foi, de quem é. Se é verdade ou não, diga você. Mas que você nunca se deparou com um conhecimento dessa magnitude ao longo das 9 cartas e não ler uma, duas e opinar. Veja, enquanto você não lê as 9 cartas e não vivenciar ao menos alguns anos disso aqui, você não está apto a opinar sobre isso. Não está. Eu tenho 12 anos de vivência, de leitura, e essas cartas todos os dias que eu leio, que eu ouço, que eu vivo, elas são inéditas. Por quê? Porque eu sou um ser muito pequeno, uma criança aprendendo, uma consciência muito densa, mas que vem se percebendo, se apercebendo e talvez se expandindo ao longo do tempo, ao longo das lições, ao longo desse grande aprendizado, ancorado por algo dessa magnitude. Nasci para ter um bom físico quando amadurecesse, fortes traços aquilinos, uma inteligência notável e uma felicidade para a mímica e o riso. Mas como muitos de vocês hoje, não cuidei dos meus talentos terrenos. Na hora de ir para o deserto, meu rosto e minhas maneiras eram o que se poderia descrever como abaixo do que deveriam ser. Embora eu tivesse começado a examinar-me e a rebelar-me contra o que havia me tornado, meu intelecto tinha sofrido pelo mau uso que eu fizera dele, constantemente me envolvendo em discussões e discordâncias sobre religião e cedendo a discursos irreverentes. Eu fazia as pessoas rir. Eu era amado pelos homens e mulheres com quem me misturava, mas eles certamente não me respeitavam. Por isso, o espanto daqueles que me conheciam quando falei na sinagoga em Nazaré. Ou seja, eles não conseguiam desatrelar o personagem daquele que falava. Ué, mas como Jesus, aquele rebelde, né? Aquele vagabundo? Entende? Essa não conseguiu se desidentificar da persona natural. Enquanto minha mãe cuidou de minha saúde, eu fiz o poderoso uso do conhecimento e da iluminação que me foram dados no deserto. Isso me fez voltar a ser o homem que estava destinado a ser. Quando comecei minha missão, estava inteiramente consciente de que eu era o único com o supremo conhecimento dos segredos da criação e da existência em si. Portanto, podia dizer com perfeita confiança, ninguém além de mim viu o Pai. Eu sabia que tudo em que os homens sinceramente acreditavam era falso e real. Sabia que eu havia sido especialmente moldado e projetado pelo Pai para esta missão.
Eu havia sido abençoado abundantemente com a energia física, a vitalidade para falar e a capacidade de conceber parábolas significativas para transmitir a mensagem com sucesso e de uma forma que nunca seria esquecida. Aqui ele reconhece, né, que ele se perde nesse caminho da persona, mas que após o deserto ele reconhece em si mesmo esse ser e esses talentos que estavam ali potencialmente, né? Além disso, eu compreendia os meus companheiros muito bem, devido à longa associação que tinha com eles. Conhecia suas esperanças mais profundas, seus medos mais desesperados, sabia o que os fazia rir e o que os induzia a zombar e a escarnecer dos ricos e pretensiosos. Sabia também a que ponto os velhos e jovens sofriam silenciosa e corajosamente. Experimentava profunda compaixão pela população que vivia com medo, suportando o chicote verbal dos fariseus e se inclinando diante das leis fiscais dos romanos. Sabia como seu orgulhoso espírito judeu havia sido ferido pelos gentios conquistadores, a quem foram obrigados a honrar com cumprimentos verbais, de mão e de joelho, mas a quem desprezavam por trás das portas fechadas. Os judeus da época, né? Onde fazia aceitável, né, aquilo que acontecia, mas revoltado internamente, né, por não estar no poder no lugar deles. Conhecia e compreendia completamente a vida e o pensamento do povo. Eu havia pensado seus pensamentos, sentido seus ressentimentos, sofrido suas ansiedades em tempos de privações e me sentido impotente nas garras do governo romano. Ou seja, ele estava lá, né? Ele sabia do que ele estava falando, ele já tinha experimentado. E agora sabia que nada desse sofrimento era realmente necessário. Conhecendo como eu conhecia a realidade da existência, a realidade do Deus universal, eu podia claramente perceber a insensatez das autoridades judias, que impunham sobre a população uma penosa forma de vida que era completamente errônea e em total contradição com a verdade do ser. Esta situação me causava profunda irritação. Aí você pode perguntar, tá, Paulo, mas como que mesmo sabendo, quando você vai saber um determinado conhecimento, você não vai participar daquela realidade, porque ela é factual, né? Veja, quando você muda a perspectiva sobre os fatos, o teu mundo se altera, ainda que os fatos sejam aqueles. Ao longo das cartas nós vamos ver que a nossa condição de consciência atrai as circunstâncias semelhantes a essa consciência. Então você pode achar que as coisas estão acontecendo aleatoriamente, né? Arbitrariamente, mas não. Há uma consciência eletromagnética, a consciência humana, que está fazendo com que essas experiências sejam atraídas, né? E a partir delas você precisa aprender, né? Infelizmente somos inconscientes, porque esse conhecimento de uma magnitude dessa é relativamente novo, né? As cartas têm 22 anos, no português, traduzido para o português, é mais de uma década, um pouco mais de uma década. Então quando você tem esse conhecimento, a tua percepção da tua vivência se altera. Portanto, o teu mundo se altera, o teu mundo particular se altera. E, inevitavelmente, você acaba vivendo em dois mundos. O mundo da massa e o mundo do ser, do teu ser, que também vai se alterando. Talvez alternando, porque nós vamos falar para frente de oscilações dessa consciência, né? Você vai oscilar, porque você começa a perceber o teu ego, rivalizar com ele, né? E também começa a experimentar êxtases de liberdade, né? Sem absolutamente droga nenhuma, apenas fechando os olhos, né? E conseguindo calar a mente. Muita gente fala que isso é impossível. Eu acredito que seja para a grande maioria, mas é possível.
para aqueles poucos e raros. Em consequência, sabia que havia sido perfeitamente moldado e afinado para tornar-me instrumento purificado da ação divina na Palestina, dirigido por minha paixão pela verdade e a compaixão pelo meu próximo, ou seja, a convicção da palavra, né, e o amor incondicional pelos outros. Por isso, eu me chamei Filho do Homem, porque sabia exatamente o que a humanidade enfrentava em sua vida cotidiana. Além disso, eu tinha plena confiança de que poderia alcançar meu objetivo de levar a verdade às pessoas e assim ser instrumento de mudança na qualidade de suas vidas. Por esse motivo, ainda que eu soubesse, desde o início da minha missão, que haveria um preço a pagar por tudo o que me propus a fazer, né? A gente falou desse preço, né, lá atrás. Virar de ponta cabeça e pelo avesso o mundo conhecido dos judeus. Estava preparado para enfrentar e passar por isso. Ele sabia desse preço, desse choque, dessa cultura. Não poderia escapar porque amava as pessoas com o amor do Pai, que fluía do meu coração e ser. Pois o Pai, amor, é a essência do dar, dando-se, Ele mesmo no ser e existência visíveis. Aqui ele vai falar do poder criativo, tá? O que é o poder criativo? É as qualidades intrínsecas dessa consciência divina, né? Em equilíbrio, consciência universal, retido, né? Uma vez que esse equilíbrio ele não é mais retido, ele é solto, né? Torna-se a consciência divina. Esses termos eu coloco aqui, mas eles serão mais aprofundados na carta 5 e carta 6. Mas aqui puxando um pouquinho para você entender quais são as qualidades, né? Os aspectos dessa consciência, o que ela tenta fazer, qual é a natureza dela, né? E o que é? Crescimento, proteção, nutrição, cura e satisfação de todas as necessidades da criação tornada visível. Ou seja, ela sustenta milésimo a milésimo, né? Tudo isso que está acontecendo com o teu ser e a sua volta. Ele chama de um amor não concebido por nenhuma consciência que está na condição humana. Um amor incondicional para além da nossa concepção do que é amor, né? Essa palavra tão distorcida. Eu sabia que era um presente de salvação do Pai para as pessoas, para o mundo, e não, como eles supuseram e ensinaram durante séculos, a salvação do castigo imposto aos pecadores por um Deus irado, mas para salvar as pessoas da repetição diária dos mesmos enganos, do pensamento errôneo, pensamento esse que criou seus infortúnios, pobreza, doença e miséria. A partir de um pensamento equivocado, de uma crença, você cria o efeito dessa própria crença. Somos co-criadores, né? E todos nós estamos vivendo a manifestação das nossas crenças. Eu estou vivendo a manifestação da minha crença, você está vivendo a manifestação da tua. A questão é equilibrado, né? Essa manifestação? Existem distorções? Tem harmonia? Eu sempre vejo as pessoas falando, mas isso é certo e errado. Vamos transcender essas palavras certo e errado. Vamos mudar ela para equilíbrio, para harmonia. É mais fácil de você perceber algo, se é certo ou errado, a partir da harmonia dele. Você está numa relação com si mesmo de equilíbrio, de serenidade, de harmonia, de paz, de integridade, de verdade. Qual a discrepância entre aquilo que você fala e aquilo que você sente? Você se comporta de determinada maneira porque você é isso? Ou você está tentando aparentar isso? Numa relação que eu tive, num evento social,
as pessoas falavam que determinado esporte era bom para fazer network. E aí eu respondi para a pessoa, você sabe qual a diferença de amizade e network? E a pessoa não falou, não. O network você concorda com tudo que está sendo dito. A amizade não é necessária. Na amizade ninguém busca estar certo ou errado, ninguém busca ser aceito. A amizade é uma troca de genuinidade. É uma troca de verdade. Pense nisso. Porque amava tão profundamente a raça humana, eu estava preparado para ensinar e curar, desafiando os sacerdotes judeus. Estava disposto a morrer na cruz pelo que verdadeiramente tinha visto no deserto. Esse visto é um outro ver, né? Não é apenas um ver com os olhos, com um dos 5 sentidos nossos, mas um ver de compreender, de assimilar. No deserto, conhecia com todo o meu coração e queria compartilhar até a última gota de minha capacidade para fazê-lo. E aí, o que você está compartilhando com os demais? A vida, a grosso modo, basicamente, é compartilhar e reter. É puxar e empurrar. É atrair e repetir. Você busca a felicidade, a alegria, a harmonia, esse estado de serenidade. No outro você compartilha. É possível haver nuances, né, oscilações entre esses dois, até que sejamos íntegros e verdadeiros, honestos consigo mesmos. E então, ser honesto com os outros fica fácil. É um efeito, é um reflexo. E não uma busca comportamental. Essa é a verdade sobre a minha crucificação, e todo o resto que você ouviu são suposições humanas, decorrentes da prática judaica de oferecer sacrifícios no templo. Eu vou parar aqui hoje, eu fiz um vídeo aparentemente curto aí, 43, 45 minutos, vou dividi-lo em 2 e veja se você gosta mais desses formatos mais curtos. E aí me dá um feedback, e o que você acha. Beleza? Obrigado, até a próxima quinta.